Uma amiga minha postou no Facebook a seguinte mensagem: se a minha alma gêmea passar por mim, por favor, se apresenta, porque eu vou provavelmente estar olhando para o meu celular. Ai, ai. Pois é, nós vivemos esse tempo de altíssima estimulação tecnológica, em que o cenário do nosso dia a dia vem mudando, como vocês veem, rapidamente com as tecnologias novas que surgem, né? Curiosamente, em outubro de 2020, saiu uma notícia na BBC News, pelo menos foi lá que eu li, de que a geração atual é a primeira geração desde que se começou a medir QI. Antigamente se achava que QI não mudava, né? No século XIX se achava isso. Hoje se sabe que as funções psíquicas medidas no QI, elas evoluem com o treino, com o desenvolvimento. E hoje, inclusive, a noção de inteligência está bastante ampliada, se fala em múltiplas inteligências. Mas nas pesquisas de QI se constatou que a geração atual é a primeira geração com QI, a que o QI fica abaixo do QI dos pais. Vocês já tentaram assistir o TikTok? Já ficaram nas dancinhas e brincadeiras que aparecem nas redes sociais? Aquilo tem um poder absurdo de magnetizar a nossa atenção, estimular a produção de dopamina, substâncias que têm a ver com o prazer de curto prazo, e um poder hipnótico. É muito fácil uma pessoa ficar horas e horas e horas percorrendo redes sociais, recebendo os estímulos das redes sociais, e depois ter a sensação de que perdeu horas nisso, né? Curiosamente, tem-se observado um quadro que está sendo chamado de atenção desfocada. Porque as redes sociais e a tecnologia geram uma expectativa de que o contato, a conexão com alguém vai se dar a qualquer momento. Então, a pessoa que entra, vamos chamar assim, no vício da tecnologia, no vício dos gadgets, vive um estado de constante expectativa que dificulta colocar a atenção mais tempo em alguma atividade, e as próprias redes sociais trabalham com o estímulo para que o nível de atenção fique cada vez menor, né? Para que a gente possa consumir cada vez mais informação. E o resultado disso, ou melhor, isso vem num cenário em que nós temos um alto grau de ansiedade, um índice bastante alto de quadros depressivos e outros sofrimentos mentais, né? O que para mim explica por que também esses gadgets têm tanta fascinação, trazem tanta fascinação. Eles são uma forma muito rápida de aliviar a ansiedade, de aliviar a tensão, sempre disponível na nossa mão e nos dando a sensação de que nós podemos fazer contato com pessoas queridas ou pessoas com quem nós queremos fazer contato muito facilmente, o que de certa maneira é verdade. Aqui, o nosso tema de hoje, ele resvala pela questão da qualidade do contato e a qualidade do estado mental que vem sendo gerado na era da alta tecnologia e da era da tecnologia na palma da mão, né? E para isso, eu vou convidar vocês a fazer uma viagem
por uma das mais antigas, mais milenares culturas que tem uma tradição de sabedoria em si mesma, que é a cultura japonesa. Hoje eu pretendo fazer um mergulho no entendimento, na busca do entendimento de o que a antiga cultura japonesa ensinava como caminho para a tranquilidade, para a serenidade, talvez buscando uma reflexão mais aprofundada sobre como nós podemos nos proteger dos efeitos colaterais da era da alta tecnologia na palma da mão. Isso tudo começou quando eu era adolescente e caiu na minha mão um livro chamado O Culto Japonês da Tranquilidade. E esse livro mexeu comigo, né? Foi o primeiro livro, o autor era o Karlfried von Durkheim, o primeiro livro que me esclareceu o fato de que a cultura que nós fazemos parte, tem um jeito de lidar com a morte e com a passagem do tempo um tanto quanto fóbica. Fóbica, medo. Né? Em contraponto com culturas orientais, especialmente aqui no caso a cultura japonesa, lá você percebe uma organização do modo de vida e da visão de mundo que integra o fato de que tudo muda e de que a morte acompanha a vida. A impressão que eu tenho é que nós vivemos numa cultura em que nós fazemos questão de esquecer o fato de que a morte existe, e o fato de esquecermos o fato básico da morte meio que fixa essa cultura em objetivos de afirmação do ego, do poder do ego, do poder da imagem, poder em si mesmo, riquezas. Isso tudo como um dos elementos frágeis da psique contemporânea, sem negar, claro, todo o avanço e as virtudes que o nosso tempo gerou, sem dúvida nenhuma. Sem negar, aliás, pelo contrário, exaltando os alcances que beneficiam a vida, a saúde, a organização do nosso viver, que são derivados da tecnologia. Ou seja, o Ocidente criou muita coisa boa, criou muita coisa bonita. Porém, fez muito sentido para mim o argumento do von Durkheim de que a nossa cultura, ela se fixa, ou ela não passa para um nível maior de maturidade, justamente porque lida com a morte de um jeito muito ruim. E aí a gente tem que olhar, então, nesse contraponto, para o que era a cultura japonesa e quais são as origens e as influências dela, para logo a gente passar a pensar sobre os fundamentos do que eu poderia chamar de uma sabedoria japonesa em relação à vida. O von Durkheim falava de um culto à tranquilidade. E quando se olha o Japão tradicional, essa é uma ideia que realmente ela salta aos olhos, né? Uma valoração cultural da experiência do silêncio, da serenidade, da tranquilidade. Eu iria até mais longe. Uma valorização da sabedoria como experiência central do amadurecimento humano. Vocês concordariam comigo que a ideia de sabedoria é uma ideia bastante secundária na nossa cultura, não é? Mas ela é central na cultura oriental.
E a busca de estilos de vida que estimulem a experiência da serenidade é, de fato, um dos pilares dessa civilização. Então, aqui nos interessa compreender como se organiza, como se fundamenta essa visão de vida, essa visão de mundo, né? E a gente vai ter que entrar com todos os limites. Eu não sou um especialista em cultura japonesa, ciências sociais não é a minha área, né? Antropologia, ou sociologia e antropologia não são a minha área principal de ação, de estudo. Então, com todo o limite possível, nós vamos entrar em alguns dos temas que são mais importantes para a gente compreender o que é esse culto japonês da tranquilidade, né? Então, assim, a primeira representação cultural no Japão é o Shinto. E o shintoísmo, forma a base da visão de mundo japonesa. O Shinto tem uma presença até contemporânea significativa na cultura japonesa. Nos meios mais urbanos, Tóquio, uma grande metrópole, um dos festivais mais importantes é justamente um festival shintoísta, onde existem também templos, ou eles usam a expressão shrine, como é que é? É um santuário, obrigado. São santuários shintoístas, né, que são visitados. Por exemplo, na virada do ano japonês, é muito comum, 70% das famílias japonesas vão a esses santuários. Para quê? Para prestar respeito aos kami. Esse portal, chamado Tori, você encontra em todos os lugares no Japão, né? Ele marca a passagem de um espaço profano para um espaço sagrado. O que faz o espaço sagrado? O espaço sagrado é a morada dos kami. É muito difícil traduzir a expressão kami, porque no primeiro momento foram traduzidos como deuses, mas não é bem essa a ideia, né? Também são traduzidos eventualmente como espíritos, ou espíritos da natureza, né? Mas na cultura oriental, a noção de espírito não é bem essa que nós trazemos. Quando a gente pensa em espírito, a gente pensa numa entidade, né? Numa entidade. Se bem que essa ideia de uma entidade também faça parte do conceito de kami, os japoneses consideram que uma cachoeira, deixa eu ir um pouco à frente, aqui, uma cachoeira como aquela, ela é um kami, ela é um ser sagrado, ela tem uma identidade espiritual, entende isso? Há uma identidade espiritual nas cachoeiras, nas montanhas, nas ilhas e especialmente nas árvores. Então, as árvores, existem especialmente algumas que são consideradas moradas espirituais, né? Existe uma realidade espiritual ali. E a cultura japonesa considera importante prestar respeito a essas entidades espirituais. Toda a vida do japonês, da cultura japonesa, ela tem essa ideia de que nós vivemos num mundo, e isso vem da própria mitologia de criação do mundo japonesa, né? Que esse mundo é um mundo que ele é uma infusão do sagrado. Esse mundo ele é permeado pelo sagrado, que o divino se manifesta na natureza, nas árvores, nas rochas, né? Portanto, existe o sagrado em todos esses lugares. E eventualmente, alguns lugares, algumas árvores, montanhas, elas são associadas a um espírito específico, né? Então, essa prática de olhar para o mundo do qual nós fazemos parte,
como um mundo sagrado, que é reverenciado como sagrado, está na base de tudo que a gente está pensando aqui, né? É o sentimento básico mesmo do povo japonês. Curiosamente, o Shinto, para a maior parte das pessoas, não é considerado uma religião. Uma estatística mostrou que 3% dos japoneses se consideram religiosos shintoístas. Mas 70% deles comparecem aos lugares sagrados dos kami e fazem as suas reverências, né? Então, a noção de religião ali, ela fica ela é um pouco diferente. Na verdade, a gente poderia chamar o Shinto como uma visão de mundo básica do japonês. E a visão de mundo é uma visão de sagrado, onde os kami, os espíritos, regem a vida da natureza e também a vida dos próprios japoneses. Tanto que eles buscam proteção, eles pedem, os kami são vistos também como espíritos capazes de escutar e realizar as preces das pessoas. E dentro dessa relação do japonês, do povo japonês, com os seus kami, um ponto muito importante aqui, deixa eu só voltar um pouquinho. Essa fotografia foi batida por uma amiga minha. Ela tem um trabalho de fotografar as árvores mais exuberantes em todo o planeta. Ela tem um livro maravilhoso sobre isso. E aqui vocês podem ver, talvez esteja pequeno para quem está no fundo, mas existe um tori ali. Existe um portal para você se aproximar da árvore, né? Aqui uma outra árvore enorme, onde também se presta homenagem ao kami desse lugar. Eu me recordo, em um documentário que eu assisti há anos atrás, a história de uma árvore que, na Segunda Guerra Mundial, abrigou crianças. Ela era grande como essa, talvez seja essa mesmo, inclusive. Abrigou as crianças dos bombardeios, né? Dos bombardeios. As crianças não morreram e ainda hoje, as pessoas vão depositar flores e prestar reverência a esse kami pela bondade, pelo papel que teve na proteção daquelas crianças. Então, algo profundamente integrado, né, ao espírito japonês. E uma coisa interessante da relação do povo japonês com os kami é que você, antes de prestar reverência ou prestar respeito a eles, você precisa se purificar, né? Então, nos templos ou nos sacrários, né, shintoístas, em geral existem essas fontes de água. Existe um ritual específico que as pessoas... É muito simples, alguns são bastante complexos, mas as versões mais simples todo o povo conhece, de limpar as mãos, limpar a boca, quer dizer, limpar os órgãos da ação, limpar o órgão da fala, né? Se purificar para poder se aproximar do espaço sagrado, né? Essa também é uma prática universal, né? Eu me recordo que há uns anos atrás eu assisti uma apresentação de um diretor de uma unidade de conservação na Amazônia, e ele mostrava em PowerPoint uma expedição feita pelo ICMBio. Eu não me recordo bem, sim, o ICMBio, feita pelo ICMBio para mapear as cavernas no Pico da Neblina, né? E eles foram buscar ajuda dos indígenas, no caso, indígenas Yanomamis. E o pajé disse a eles que os espíritos que habitavam aquelas cavernas não gostavam do cheiro do branco e que era preciso fazer um ritual de purificação, né, para que
a equipe pudesse chegar, e foi feito esse ritual de limpeza, de purificação, para poder chegar no lugar que era habitado por espíritos, naquelas cavernas no Pico da Neblina. Então, só para dizer que isso é uma prática quase universal, né, do mundo pré-industrial, ou do mundo talvez pré-patriarcal, né? As culturas xamânicas, o reconhecimento da dimensão sagrada dos lugares e uma maneira com a qual nós devemos nos aproximar desses lugares, né? Então o Shinto tem esse princípio da purificação. O Shinto é anterior à chegada do budismo. É anterior. O budismo chega no Japão pela China, pela Coreia, né? No Japão, o budismo é integrado à cultura sem substituir a visão de mundo shintoísta. Uma coisa curiosa é que os sacerdotes shintoístas não se preocupam muito no que a pessoa acredita. Eles se importam com como a pessoa faz, o que ela faz, como é que é o modo de agir. Se o modo de agir está em sintonia com os deuses, vamos dizer assim, com o caminho espiritual, com a conexão com a natureza. Portanto, a maior parte das pessoas no Japão, quer dizer, as pessoas que vivem uma vida religiosa, integram o budismo com o shintoísmo. As influências do budismo na China, no Japão, foram se adaptadas, né, ao modo de funcionar do povo japonês. Então existem vertentes japonesas que são vamos dizer assim, desenhadas para um povo mais simples, que trabalha com a terra, e aí tem grande influência mesmo do shintoísmo, e até vertentes que são originárias do taoísmo. O budismo, em sintonia com o taoísmo na China, gerou uma escola, chamada Escola Chan, que quando vai para o Japão se transforma na escola Zen, né? Então, o budismo, quando entra no Japão, ele traz uma perspectiva mais ampliada do nosso funcionamento psicológico. Porque, na perspectiva shintoísta, o caminho espiritual é o caminho de sintonia com a natureza e de sintonia com os seres espirituais da natureza, né? A experiência de sintonia com a natureza, ela já é em si uma experiência equilibradora, reestruturadora, né? Os kami mais importantes, não sei se a expressão seria essa, mais importante, mas dos mais impactantes, né, estão associados a fenômenos geológicos exuberantes. E esses fenômenos geológicos, como montanhas e ilhas, como, por exemplo, quedas d'água, é dito que esses lugares e esses kami, eles geram espontaneamente um estado de reverência nas pessoas, um estado de encantamento, um estado de paz. A natureza faz isso, né? Mas o budismo foi mais longe, né? E buscou ensinar um caminho que gera silêncio, gera serenidade, gera tranquilidade pela prática, por diferentes formas de prática, que são buscadas por quê?
Porque a tranquilidade, o silêncio mental, eles são a porta de entrada para experiências das dimensões mais profundas do ser. As energias psíquicas e energias espirituais mais sutis, elas são vivenciadas nos estados de silêncio, nos estados de serenidade. E é muito curioso como isso foi sendo ensinado, vamos dizer assim, ao povo japonês a partir de alguns conceitos que permitem a gente compreender o que o Durkheim viu e chamou de um culto japonês da tranquilidade. Então eu vou passar agora para alguns conceitos, alguns termos presentes na cultura japonesa, né? Que a gente poderia exemplificar como uma das práticas a cerimônia do chá. Né? Uma coisa que eu aprendi com o livro do Durkheim é que ele dizia o seguinte: a vida dos japoneses, pelo menos os japoneses nessa era pré-industrial, né? Depois ela vem ainda sendo mantida pelas gerações anteriores, né? É uma questão para mim, como é que as gerações atuais do Japão estão lidando com esse tema, até porque são tão vulneráveis a esse tsunami digital, desculpem usar essa imagem tão trágica, um tsunami digital que leva a nossa vida para os mesmos níveis de pressa lá do que vivemos aqui, né? Mas então, falando de um Japão antigo, o Durkheim diz que a psique japonesa ela vai sendo trabalhada por exercícios, né? Existem muitos exercícios que passam pelas artes marciais, que passam pela pintura, por diferentes formas de arte, passam pela limpeza da casa, vista por uma perspectiva filosófica, passam pela arte de ser anfitrião, parte da arte de olhar para o outro, parte para a arte de olhar a impermanência da vida, parte da arte de consertar o que está quebrado. E a gente vai buscar ver isso com um pouco mais de detalhes. O Durkheim dizia que os exercícios da tranquilidade, em geral, estão em 3 categorias. A primeira delas é a categoria dos exercícios que levam ao satori, as experiências de libertação, né? A segunda categoria é o que ele chama de escolas de mestres. E aí entram as artes como o arranjo floral, artes marciais, pintura, né? E as muitas maneiras pelas quais uma nova habilidade é desenvolvida e na qual o objetivo nem é bem o final dela, mas sim o processo de chegar até o final, né? O processo aqui é mais importante do que o coroamento. Porque o que se busca no processo de aprendizado? Se busca que a diferença entre o sujeito, né, da vivência e aquilo que é praticado pelo sujeito se integrem, se unam, de maneira que o sujeito ele é a própria ação. Deixa eu explicar isso um pouco melhor. Alguém aqui já viu uma partida de tênis desses grandes campeões? Tipo Roger Federer, Nadal, Djokovic. Vocês percebem a intensidade do jogo? Como é fundamental a precisão
a precisão dos golpes, né? Como no meio de um rally, uma jogada de jogadas complexas, não só os movimentos precisam estar perfeitamente assimilados, perfeitamente automatizados, como a mente tem que estar livre dos movimentos para poder escolher o que ele vai fazer naquela jogada, né? Uma coisa que me esclareceu e foi bem interessante é que nos anos 70 começou a surgir uma literatura de aplicação do Zen aos esportes. E o livro que abriu essa avenida foi o Zen do tênis, ou Tênis Zen. Nesse livro, eu acho que eu pude aprender um pouco sobre essas práticas do Japão tradicional. Porque o autor dizia assim, existem dois dentro de nós. Um deles que está buscando entender como fazer o movimento, né? Esse é o número 1. Está buscando fazer como é que faz o movimento. E esse tem que treinar, tem que treinar, tem que treinar. Ele precisa pensar como se faz o movimento. Então essa é a primeira fase do aprendizado. Pensar sobre como se faz o aprendizado. Depois que tem uma automatização da mecânica do jogo, surge o número 2. O número 2 é um estado de silêncio que não pensa no que está fazendo. Essa é a prática Zen. Ele não pensa no que está fazendo, né? A perfeição de jogadores como o Roger Federer perfeitamente pode ser explicada assim. Ele automatizou de tal maneira que ele não precisa mais pensar no que está fazendo. Os samurais, no passado, faziam isso também com a arte da espada. Era treinar, 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 mas no momento do combate, a mente entra no estado de vazio. E essas experiências, quando são vivenciadas depois de um tamanho treino, são experiências de profunda integração psíquica, né? Qualquer pessoa que faça muito bem alguma coisa experimenta que o fazer essa coisa é quase uma forma de arte, ou talvez uma forma de arte, né? Quando eu falo uma forma de arte, eu falo que há uma expressão espontânea que dá sentido e dá beleza para aquilo que está sendo feito. A isso o Durkheim chamava de tornar um só o objeto e o sujeito. São estados de tamanha integração, de tamanha presença em que você faz aquilo que você está fazendo, né? Que é como se fosse uma meditação em movimento. Se cria um vácuo, um vazio, pleno de presença, pleno de consciência. E a cerimônia do chá é uma das maiores representações desses exercícios de tranquilidade. Porque o objetivo da cerimônia do chá, né? Eu vou colocar para vocês aqui os princípios dela, né? O primeiro princípio é o A. O A. O A significa harmonia, né? Harmonia. Aqui, a gente está falando literalmente de harmonia com a natureza, com as pessoas, com aquele que está na sua frente, com as coisas e com a vida social. Entrar num estado de fluxo harmônico. É o primeiro princípio de uma cerimônia do chá, né? O segundo princípio da cerimônia do chá, Kei, respeito ao convidado, respeito aos utensílios, respeito aos ancestrais e respeito à tradição. A cerimônia do chá se caracteriza por um convidado e um anfitrião. O anfitrião recebe esse convidado
E como forma de respeito a esse convidado, ele vai servir um chá. Porém, esse chá carrega nele, a criação do chá carrega o princípio chamado de Ma, que é o do silêncio. O do silêncio, da observação sem julgamento, de ver as coisas como elas são, sem interferir, mas uma apreciação sem certo e errado, né? A partir disso, o convidado é recebido, começa a preparação do chá, o aquecer da água, a limpeza dos utensílios, a limpeza das tigelas, a preparação da erva. Enquanto o anfitrião faz toda essa preparação, o convidado aguarda em silêncio. O silêncio vai tomando conta da experiência. Cada gesto do anfitrião tem uma qualidade simbólica, porque ao limpar os utensílios, ele está ensinando sobre a pureza para aquele momento, né? O fato dos dois entrarem num estado de profundo silêncio ali, de presença, é sabido que, eventualmente, algumas pessoas entram em estado de satori, estado de ampliação da consciência dentro da cerimônia, né? Então, uma preparação meticulosa, ritualizada, cada movimento é um movimento lento, consciente, simbolicamente rico e que vai aos pouquinhos levando o chá a ser preparado, né? Depois de muito tempo, do tempo em que dura a cerimônia, o anfitrião pega a tigela, coloca o chá na tigela, depois de preparar a erva, né? Em geral se usa o matcha, que é um tipo de chá verde que, ao contrário do chá verde que a gente encontra aqui, que ele é estimulante, esse chá verde ele é relaxante, né? Portanto, ajuda na experiência meditativa. Segue a sequência de atividades, o anfitrião coloca a água, gira a tigela 2 vezes para colocar de frente para o anfitrião a parte mais bonita da tigela, oferece para ele a tigela, o convidado também gira 2 vezes para colocar a parte mais bonita da tigela frente ao anfitrião. Vocês percebem? É um movimento de respeito mútuo completo. E o que coroa isso é o fato de que o anfitrião não bebe chá. Só quem bebe chá é o convidado. Como se o anfitrião estivesse dizendo: a sua importância é tamanha que eu quero que você sinta esse prazer, né? Então, dentro dessa cerimônia do chá, a gente encontra vários pilares do culto japonês da tranquilidade. Nós vimos 2, não é? Vimos o A, a harmonia, o Kei, o respeito, o Sei, a pureza dos utensílios. A cerimônia do chá era usada pelos samurais também. Quando os samurais iam fazer parcerias políticas, né, eles faziam a cerimônia do chá e a limpeza da tigela simbolizava que não havia veneno ali e que era uma relação de confiança que estava se estabelecendo, né? E o outro princípio, o princípio final, vamos chegar para cá, Jaku, tranquilidade, o enriquecimento espiritual e paz na mente. Tudo isso ali, no simples fato de fazer o chá. Muito bem. E aqui a gente precisa entrar em alguns outros conceitos. Especialmente o de Ichigo Ichie.
Essa ideia do Ichigo Ichie é cada momento um encontro. A tradição budista traduziria como: na extensão de uma vida, um momento nunca mais se repete. Então, essa sensação, essa atitude de que eu vivo esse momento, consciente de que na extensão da minha vida, nunca mais nós vamos estar aqui. Nunca mais nos encontraremos desse jeito como estamos nos encontrando. Essa é a própria expressão da impermanência, que é uma outra ideia central na cultura japonesa, porque isso é central no budismo. Então, trata-se de honrar esse momento presente, de viver dentro desse momento presente. Isso é a base do culto japonês da tranquilidade. O Ichigo Ichie. Curiosamente, esse é um símbolo zen de uma ideia central para todo o budismo, né? Que é o de que a consciência humana ela é multidimensional e que ela existe em muitas esferas de percebimento e que a que nós usualmente utilizamos é a esfera onde há separação entre sujeito e objeto. O pensamento dualista é dominante dentro do estado mental usual. Porém, toda a tradição de sabedoria do budismo, assim como do yoga e de outras tradições, aliás, de todas as grandes tradições, a gente encontra essa simbologia da consciência entrando em outras esferas. Tudo isso tem como base o fato de que temos um potencial inexplorado. E nós só nos reconhecemos como seres humanos plenos quando exploramos o potencial da consciência de sair, num primeiro momento, do estado de dualidade e vivenciar os estados de unidade, que são chamados no budismo de estados de vazio. Imagino eu, porque a noção de vazio aponta para uma não realidade conceitual ou material, mas sim um vazio daquilo que hoje eu considero como real, né? A ideia do Shunyata, do vazio, fala de um vazio fértil, assim como o espaço vazio dentro de um átomo. O espaço vazio dentro de um átomo é pleno de energia e de informação. Na nossa consciência, esse vazio ele é pleno de energia e sabedoria. Então, entrar nesses estados ampliados significa liberar essa energia psíquica poderosa, que inclusive oferece novos canais de percepção e novos canais de ação para aquele que a experimenta, né? Mas basicamente ela desperta, coloca um ser humano dentro dos campos sutis de amor, bem-aventurança e sabedoria, né? Então, esse é um conceito central em tudo, esse é o pano de fundo da cultura, né? No Shinto, você está frente ao fenômeno do sagrado nos kami. São encontros com o sagrado por meio dos kami. Aqui a gente está falando do despertar do potencial pleno da consciência humana. Deixa eu passar para cá. Essa é uma ideia muito importante em toda essa tradição que vem do conceito de Ma. Esse ideograma mostra bem, são dois portais com um sol no meio, né? O Ma significa que há um silêncio entre as coisas. Há um silêncio entre as coisas. Há um silêncio entre as palavras. É preciso que haja um silêncio entre os pensamentos. É preciso que haja um silêncio entre as atividades, né?
Então, a arte do silêncio vira realmente uma arte que pode ser auxiliada pelas práticas, pelas inúmeras práticas, mas é basicamente uma atitude. E aí, de fato, eu acho que o Durkheim tem razão, é uma atitude, ela é aprendida, ela é desenvolvida, né? Explorar mais os nossos silêncios, né? Por exemplo, na prática meditativa, quando você vai usar uma meditação com palavras, vamos dizer assim, eu não estou falando de uma meditação técnica, que a meditação, tecnicamente falando, é uma mente vazia, sem pensamentos. Mas se você vai fazer uma reflexão, né, e oferece mais tempo entre as frases, ou mais tempo entre as imagens, aprofunda a sua experiência. Então, o caminho do silêncio, né, a arte do silêncio, é central aqui também. Um outro conceito que a gente precisa prestar atenção nele é chamado de Kikubari. Kikubari. Ki é energia vital, força vital. No chinês é Qi. Mas aqui, Kubari significa a distribuição, ou seja, a distribuição da energia. Eu vejo esse ideograma e esse conceito com uma dupla qualidade. A primeira delas é distribuir nossa energia vital, significa também distribuir a nossa atenção aos outros, né? A questão aqui é a que nós damos atenção. O modo de dar atenção a outra pessoa, o modo de dar atenção a uma atividade, essa energia vital é canalizada para os encontros com os outros ou com as atividades, com aquilo que a gente tiver que fazer, né? Numa visão relacional, essa ideia de Kikubari pode ser compreendida dessa maneira. Agora, os praticantes de Aikido, uma das artes marciais japonesas, eles se caracterizam, os praticantes avançados, eles se caracterizam pelo controle do hara, o controle do centro do umbigo, né? E quando um artista marcial versado no Aikido desenvolve essas habilidades, isso eu já vi, né? Eu cheguei a praticar Aikido há muitos anos atrás, isso eu já vi acontecer. O praticante pode estender o seu braço e fazer a energia se distribuir do hara para o braço e não tem quem dobre esse braço. Se você colocar 4, 5 pessoas para tentar dobrar o braço da pessoa, não consegue. Se você pega 4, 5 pessoas para tentar mover a pessoa, mover o sensei, quando ele está tirando energia do seu hara e colocando no centro da terra, bota 5, 6 pessoas para movê-lo, não consegue mexer. É um fenômeno muito curioso e qualquer um pode testemunhar se conhecer um verdadeiro sensei de Aikido. O Morihei Ueshiba, o criador do Aikido, existem imagens dele na internet, se vocês quiserem ver. Ele derrubava o oponente sem tocar. Esse é o poder do hara. A energia saía do hara e com a mão ele projeta e consegue derrubar uma pessoa sem encostar nela, né? E isso é completamente coerente com o Tantra budista, coerente com o Ayurveda, coerente com a ideia de que o prana segue o pensamento. Então, esse princípio de que o prana segue o pensamento está na base de muitas práticas esotéricas. Portanto, é um lado esotérico de Kikubari, se bem que o conceito é mais facilmente encontrado nesse sentido,
de você dar uma atenção real, quer dizer, botar energia vital no encontro que você tem com alguém, né? Torne esse momento presente, real, né? Esse é um outro ensinamento japonês que está na base do entendimento de como um exercício pode provocar uma profunda transformação na consciência do praticante, né? É Shuhari, a arte da mestria, que significa como você se torna, você passa de um aprendiz a um mestre em qualquer atividade, né? Ali está colocado então como primeira fase Shu, que é você aprender os fundamentos, os princípios, como é que a coisa funciona, né? Você passa longo tempo assimilando os fundamentos de uma determinada prática, né? Em seguida vem a outra fase, Ha, que ali está colocada como compreensão, mas eu já achei traduções como quebra. Quando o aprendiz já dominou todos os fundamentos e passa a experimentar mais livremente, e passa a ter autonomia, uma consciência de investigação, onde ele rompe as regras e vê o que acontece ao romper as regras. Faz parte do amadurecimento aprender as regras, romper as regras e depois chegar num jeito único de ser, né? Que parte da compreensão. É isso aí, understanding, né? No final, o Ri é o estado de mestria, quando você tem uma pessoa que domina os fundamentos e sabe o que funciona e o que não funciona, porque experimentou, né? E está em condições de ensinar. Eu queria recomendar a vocês essa que eu considero a minha professora, Azumi Uchitami. Eu comecei a pensar nessas coisas pelo Durkheim, mas quem realmente me ensina é a Azumi Uchitami, uma professora de sabedoria japonesa. Quem tiver interesse, eu posso passar o endereço digital dela, né? Ela tem um canal no YouTube que eu realmente recomendo. Infelizmente, ele ainda não está em português. A gente tem que providenciar uma tradução para o português. Então, vocês vejam que essa antiga herança espiritual japonesa tem ensinamentos com o potencial de fazer um contraponto a esse fenômeno do emburrecimento digital, da perda da atenção focada, estabilizada e o silêncio interior que o excesso de informações tem gerado dia a dia para todos nós. Eu considero que é muito importante. Bom, sempre é assim, né? Quando nós dominamos, quando chega uma tecnologia nova, a gente apanha dela. Existe uma fase de imaturidade tecnológica quando você está lidando com uma nova tecnologia. Você ainda não aprendeu como ela funciona. Vocês podem imaginar, há 12 mil anos atrás, ou não, bem mais, quando os nossos antepassados descobriram como fazer fogo? Um monte de humanos que morreram queimados nessa brincadeira? E, sem dúvida nenhuma, muitos outros animais e florestas queimadas, porque você domina uma tecnologia e não sabe as suas consequências. Meio que aprendizes de feiticeiro, né? E sempre foi assim. A gente está vivendo hoje um caso parecido em relação a mudanças climáticas. Desenvolvemos tecnologias que funcionam a partir da geração de certos gases e não tínhamos a menor ideia de que esses gases poderiam simplesmente nos levar à extinção. É a fase de imaturidade tecnológica. E agora estamos aprendendo como as coisas funcionam e precisamos aprender como retirar esses gases da atmosfera e não jogá-los mais para a atmosfera. Passou a ser uma questão de sobrevivência não só da espécie, da vida no planeta. Ou seja, precisamos de maturidade tecnológica. Os gadgets, os telefones nas nossas mãos, com essa quantidade de informação que eles trazem, com os estímulos que geram dopamina e, portanto, dão uma saciação de curto prazo que tem um potencial hipnótico. Tudo isso é imaturidade digital. A gente vai precisar caminhar para aprender a lidar com isso
saber o que fazer, saber o que não fazer. E eu creio que dentro desse aprendizado da maturidade digital é fundamental o resgate daquilo que fica perdido por conta desse momento. O que fica perdido é uma atenção estável, serena e tranquila, né? É perdida a capacidade de escolha do que realmente é fundamental, o que deve ser jogado no lixo. O que nutre as relações conosco mesmos, as relações com os outros, em termos de cada vez mais profundidade. O que nutre nossa relação com o momento presente, né? Tudo isso eu considero que é fundamental para o reequilíbrio dentro dessa nova situação que nós vivemos, o atingimento da maturidade digital, e percebam que essa maturidade digital ela é indissociável de uma certa maturidade espiritual. E nesse aspecto, essas culturas ancestrais tão ricas de ensinamentos, elas deveriam ser olhadas com muito respeito e com muita atenção. É isso. Obrigado.